Bom dia, hoje são 22 de junho, domingo, são 8 horas e 54, preciso fazer rápido esse vídeo para poder sair, tá certo? E sair sem fazer fica complicado, e fazendo em cima complica também, mas vamos lá. Tá certo? Eu ainda estou aí rescaldando, hoje sendo domingo, as minhas fontes de notícia diárias, elas são aí supressas, certo? E eu tenho então que fazer aí a minha própria cata de notícias. E a notícia que está me interessando hoje, sabe, é a notícia que foi divulgada agora aí, sabe, na mídia corporativa, dando conta que os Estados Unidos atacaram ali, sabe, aqueles complexos de pesquisa nuclear do Irã, tá certo? Convidando o Irã, sabe, para dançar, sabe, para sair para porrada, aí, entendeu? E se prevalecendo aquela coisa de briga, sabe, do mais forte contra o fraco, entendeu? Eu, quando fui moleque, eu tive experiências de desafiar, de ser desafiado. Eu lembro de um cara, rapaz, que passava. Eu tinha acabado de chegar em Belém do Pará, molequinho ali, com 7 anos talvez de idade, e passava na frente da minha casa, na Zé Bonifácio, ali. Da minha casa, não, que não era minha, a casa era do patrão do meu pai, sabe, de mestre, sabe? E esse patrão, me parece, ele ocupou a casa, uma casa de madeira por uns tempos, mas ele era comerciante, sabe? Aí depois disso ele saiu, trocou de endereço, certo? Mas antes disso ou durante isso, sabe, ele mandou fazer um ônibus para ele, porque naquele tempo, na década de 60, isso era possível. O cidadão trazia um chassi de São Paulo, sabe, de preferência da marca Mercedes-Benz, sabe, e jogava dentro de uma oficina e ali, sabe, era feita a carroceria, sabe. No caso aí o propósito era fazer uma carroceria de ônibus para fazer transporte de passageiro. Tem uma madeira, rapaz, que quero me lembrar, porque é uma madeira que era a preferida dos carpinteiros, sabe, ali para fazer ali as curvas e meter prego, e agora o nome não vem, tá certo? E eu lembro de um local aqui em Belém, ali nas proximidades ali da Almirante Barroso, como é que chamava aquela rua, agora também não vem, mas ali nas imediações da Humaitá com o Almirante Barroso, por ali assim. E eu só sei que esse comerciante aí entregou o ônibus para o mestre dirigir, porque conhecia, o comerciante era altamirense, sabe, veio para Belém, transferiu, mudou para cá o domicílio comercial dele, aquela coisa toda, certo? Foi fazer investimentos aqui em Belém do Pará. O cara, eu acho que ele era nordestino, aquele cara. E ele, em princípio, tirou uma casa ali na Zé Bonifácio, tá certo? Uma casa de madeira, e depois trocou e entregou a casa para mestre morar, porque mestre não tinha casa, tinha acabado de chegar de Altamira, sabe? E era uma casa de madeira e assoalhada, tá assim, um assoalho alto, tá certo? Por causa das águas, rapaz. As águas que não são de março, tá certo? Porque aqui o bairro do Guamá é um bairro de terras baixas, certo? É um terreno de várzea, certo? Que hoje não alaga mais por conta da drenagem que foi feita, certo? Mas na época que mestre, nós viemos aqui morar em Belém, sabe, as águas que desciam, as águas pluviais que desciam lá de São Brás, sabe, vinham alagando tudo e aquela coisa toda. Aí o cara tinha que, se ele estava de calça comprida, ele tinha que arregaçar as pernas da calça, tá certo? E as casas tinham que ser trepadas, sabe? Tinha que ter aí, sabe, altura, entendeu? Para poder encarar a enchente, tá certo? E eu lembro, rapaz, que passava um vendedor, rapaz, um garoto, sabe? Aí um adolescente, eu acho, aí com mais de 7 anos, eu acho, sabe? Mas era um caboclo forte, sabe? E ele, quando passava, sabe, eu confiado, sabe, ficava aí, sabe, distraindo o cara, não sei o que é que eu fazia, sabe, que isso terminou enfesando o cara, sabe, eu sabia que ele ficava enfesado e eu ficava repetindo, eu gritava qualquer coisa assim, sabe, uma ofensa, qualquer coisa assim, me escondia, tá certo? Aí o cara parava, porra, o cara ia levando um tabuleiro, sabe, cheio de produtos, de guloseimas, não sei o que é que ele vendia ali, não sei se era tapioca, tá certo, eu não sei que porra era.
Eu só sei, rapaz, que o cara ficava puto comigo, sabe? Ele ouvia o grito se virar, mas não me via, que eu estava já escondido, certo? Mas um dia, rapaz, ele me pegou, sabe? Me pegou ali no mercado de carnes ali, sabe? Ali tem uma feira aqui perto e tem um mercado de carnes que não é mais mercado de carnes, é um mercado de farinha. Sim, sim, na minha época era um mercado de carnes e havia também um mercado de farinha, só que a farinha ficava por fora, tá certo? Ficava por fora do mercado, acho que o mercado era de carne e de peixe ao mesmo tempo, tá certo? Eu não estou bem lembrado. Aí eu sei que eu tava por lá, sabe, todo frufru, tá certo? Saltitando ali, sabe? Quando eu dei por mim, sabe, era um cara me dando um mata-leão, sabe? Me dando uma rasteira, me jogando no chão, prendendo meus braços com os joelhos, sabe? E olhando assim pra mim, eu cara a cara com ele, e ele cara a cara comigo, só que ele tava por cima, bicho. Ele dizia pra mim, fala agora. Quem é isso, quem é aquilo? Fala agora se tu és homem. Eu era um moleque de 7 anos, tá certo? Então tem essas coisas na vida dos seres humanos, onde eu falei de guerra, sabe? Falei de guerra. E lembrei aqui o que o Horta fala a respeito de guerra, tá certo? Ele diz que o ser humano é um ser em conflito eterno. Quando ele fala em conflito, ele esconde que, porra, o que é que está por trás de conflito já, tá certo? São os dentões, tá certo? A espécie humana, tá certo? Que apesar de ser um ser sem... Como é que falava o João César outro dia? Rapaz, eu fiz um vídeo abordando essa questão aí. É um ser sem especificidades. Vou repetir, o ser humano é um ser sem especificidades, tá certo? Um dia fomos primatas, tá certo? No máximo que a gente tinha eram dentes pontiagudos, tá certo? Dentes pontiagudos, mas não tanto porque a gente se alimentava, vivia em árvores, rapaz, sabe? Se alimentava de folhas de frutos, tá certo? Não precisava de dentes pontiagudos, tá certo? Dentes para ferocidade, entendeu? Qualquer coisa subia no pau, na árvore, ia lá pro olho, entendeu? E ali ficava, sabe? Quem vinha perseguindo o predador, às vezes não conseguia chegar, às vezes conseguia, certo? Mas mais das vezes não. E assim se vivia, sabe, correndo risco o tempo todo, até que essa vida cansou e se foi para a ravina, se foi para o chão, tá certo? E a história foi outra. Mas mesmo assim, sabe, as especificidades, sabe, dentes longos, garras, sabe, isso não aconteceu no ser humano, tá certo? O que valeu para o ser humano foram as canelas, sabe, correr, 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 sabe, fugir, 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 sabe, se esconder, se esconder, se esconder, entendeu? E isso aí foi criando condições aí, sabe, condições biológicas, condições genéticas, condições aí de engenharia, sabe? De engenharia aí, sabe, de DNA, aquela coisa toda, tá certo? E houve adaptações e com o passar do tempo, milhares de anos, tá certo? E chegamos onde nós estamos, tá certo? No topo da cadeia alimentar. Mas assim, eu vejo às vezes vídeos, às vezes vejo o vídeo, vou dar uma ajeitada aqui na câmera que está pegando mal aqui a oncinha aqui, pronto, aqui a onça. Logo mais vou visitar a minha filha que é a autora dessa pintura aí, tá certo? Ela está longe daqui a uma hora de viagem, 1 hora e meia, sabe, de transporte urbano. Rapaz, aí eu só sei dizer, sabe, que o ser humano evoluiu, se adaptou, sabe, progrediu, mas ficou aí, ocupa hoje a cadeia alimentar, mas entre nós, sabe, entre nós humanos, sabe, a gente continua, eu acho que é o Horta talvez queira falar disso, sabe, seres em conflitos, eu não sei que porra é conflitos, o Schopenhauer descobriu aí, sabe, o Schopenhauer não é muita referência, tá certo, ele era um depravado, cara. Tem uma parada na vida dele, ele morava numa pensão, sabe? Era solteiro, é um idoso solteiro, tá certo? E ele tinha, sabe? Ele recebia mulheres lá no quarto dele, da pensão, tá certo? E me parece que era um sobrado e tinha escada para subir, escada para descer, tá certo? E numa dessas aí, sabe, uma fulana subiu e quando ia descendo, sabe, ou quando ia subindo, tinha mais outras ali moradoras no mesmo no mesmo prédio que ficavam bisbilhotando com a porta entreaberta, sabe, vendo as mulheres entrarem e saírem do quarto de Schopenhauer, sabe, ele não gostava disso. Aí um dia, sabe, ele resolveu, sabe, passar a limpo a situação, sabe, e chamou uma das bisbilhoteiras, sabe, para conversa, e aí, sabe, a conversa engrossou, o gogó dele inchou, tá certo, ele fez uso da testosterona, sabe, e de repente a mulher tropeçou nas pernas, caiu escada abaixo, tá certo, e se machucou, ela correu, foi na delegacia. Correu não que ela estava machucada, como é que ela ia correr? Eu só sei dizer que ela foi na delegacia, fez uma queixa-crime contra o Schopenhauer, ele foi intimado, compareceu, não sei também se foi assim, tá certo? Ele estava no século XIX, tá certo? E eu só sei, rapaz, que evoluiu, me parece, acho que não sei se teve processo, da maneira como tem hoje, tá certo? Toda queixa na delegacia, toda não, mas a queixa na delegacia pode gerar um processo,
tá certo? Um processo crime e um processo civil, tá certo? No caso dele foi um processo civil porque ele se obrigou a pagar, para se livrar do processo, se obrigou a pagar uma indenização, tá certo? Para a mulher, até quando ela morreu, tá certo? Ou até quando ele morreu, eu não estou bem lembrado dos detalhes, mas isso não interessa aqui. Mas assim, sabe, e ele escreveu um livro, O Mundo como Vontade e Representação, tá certo? E quando ele fala da vontade das leis da natureza que regem o corpo da gente, que regem o corpo humano, que regem o corpo dos bichos, sabe? Os corpos testosterônicos, sabe? Os corpos cheios de hormônios guiados pelo cérebro, aquela coisa toda. Ele preferiu fazer a análise dele aí baseada no que ele via no mundo das percepções, tá certo? Nesse mundo aí, sabe? Dos afetos, nos mundos aí, eu quero lembrar da palavra do corpo empirista, tá certo? Do corpo aí, sabe? Fustigado aí, sabe? Pelas leis da gravidade, pelas leis da física, tá certo? Leis que produzem causa e efeito. Tá certo? O Horta tem um negócio de chamar causa e consequências, tá certo? Eu acho que tem um defeito aí nessa propalação aí de ideias aí, tá certo? Pelo que eu vi, sabe, quem produz consequências são os fatos, tá certo? Digo, a natureza, as leis da natureza, as leis da física, da química, as leis das exatas, sabe, produzem causa e efeito, tá certo? E me parece que o pensamento dele, me parece que ele estava no tempo de Hegel, sabe? E já tinha passado por Kant, eu acho, sabe? O Kant sistemático, o Kant aí, sabe? Emblemático. De Kant se sabe que ele era um alemão ali fustigado por ideologias protestantes, sabe? Eu acho que ele era luterano, a família dele era luterana, eu não sei, não estou bem certo. E lá na cidade onde ele vivia, sabe? Ali, sabe? Era uma cidade limitada. Eu só sei dizer, rapaz, que esses filósofos alemães, aqueles filósofos europeus ali, todos eles, mas principalmente os alemães que tiveram assim um destaque muito grande no campo da filosofia. Eu estou falando aqui do Schopenhauer, mas falei do Kant, falei do Hegel. E tem uma porrada de outros aí, sabe, que apesar dessas pessoas, o que prevaleceu no mundo, rapaz, foi a testosterona, o mundo físico, sabe? O pensamento foi para merda, foi pro vinagre, tá certo? E aí o Horta saiu, o Fernando Horta saiu com essa aí de que o ser humano é um ser em conflito eterno, certo? E eu emendei aqui, tá certo? Porque nessas condições aí de ser humano, sabe? De ser humano e antes de ser humano ele é um bicho, tá certo? É um bicho que precisa de energia, tá certo? E energia que é a vontade, que o Arthur Schopenhauer chamou de vontade, tá certo? Temos uma energia no corpo da gente que nos guia, tá certo? Que é a vontade. Quando dá vontade de comer, sabe? Porra, eu vou te contar, sabe? O ser humano fica doido, sabe? Fica doido aí, sabe? E sai atrás à procura de alimentos. É a mesma força que move os animais, tá certo? E nesse ponto aí o Schopenhauer nos nivelou a porra dos animais, tá certo? E só resta para nós aí, sabe, depois de tantos milhares de anos aí de adaptações e evolução, dizer que a gente conseguiu aí, sabe, compreender que é preciso para viver, para garantir a existência, tá certo? É preciso pactuar aí, sabe, aí pactuar comportamentos de distanciamentos, certo? Comportamentos aí que vai no mundo aí das normas, das regras. E os iluministas na contemporaneidade, sabe, se especializaram nisso, e podemos dizer, e muitos se acham que são iluministas, são humanistas, não sei mais o quê, mas só que isso aí, rapaz, diante do conflito, sabe, essas coisas, essas noções se perdem, tá certo? Aí a gente cai no mundo da violência, no mundo de Darwin, tá certo? No mundo do mais forte, tá certo? Lembrando aquele episódio que eu, que eu citei, rapaz, de repente o cara montado, sabe, em cima de mim, não bateu na minha cara porque não quis. Agora, ele podia bater, eu estava dominado, tá certo? E ali, sabe, eu era uma criança de 7 anos, talvez, sabe? Não sei se eu tinha 8, tá certo? E ele era um cara que tinha mais de 10 anos, 12 anos talvez, ou até 14, tá certo? Eu não sei. Mas ele não bateu na minha cara, tá certo? Ele ficou ali só na ameaça, sabe? Não quis me bater. Aí, de repente, o Trump, rapaz, quando já são 14 minutos de vídeo, o Trump, sabe, pega aí e manda, sabe, um B-1, sabe, uma fortaleza voadora, sabe, despejar bombas ali na cabeça do Ali Khamenei, tá certo? E dos iranianos, porra, eu não sei. Eu vou pedir licença para Guma aqui, eu vou cair ali, sabe, na internet. Bom dia, Guma, dá licença aí, tá bom? Deixa me ver aqui, tá certo? Eu já estou aqui com o Map
Google aberto, tá certo? E eu estou aqui diante de mim com ali uma foto do Estreito de Hormuz, tá certo? Que ontem eu fiz um vídeo sobre o Estreito de Hormuz, tá certo? Que tá aqui, sabe? É um trecho, e eu fiz questão de dizer isso, é um canalzinho bem aqui, tá aqui ele, Estreito de Hormuz, olha, tá certo? Tá aqui, ó. Onde os navios que vêm ali do Kuwait, de Bahrein, Catar, sabe, de onde mais vem, da Arábia Saudita, que está aqui, a Arábia Saudita está aqui dentro do território, certo? Estou vendo aqui a cidade de Medina, de Meca, tá certo? E aqui está, eu acho que não sei qual, eu acho que Bahrein que é a ilha, tá certo? Eu não sei qual dos dois aqui tem, Bahrein e Catar. Eu acho que o Catar é a ilha, tá certo? Eu não sei. Aí, mas aqui está os Emirados Árabes, tá certo? E aqui está Dubai, tá certo? Para onde brasileiros gostam de ir. E aqui está o Golfo de Amman, tá certo? Aqui está o Golfo Pérsico, entendeu? Porra, bicho, esse mapa aqui é legal, eu gosto dele, eu gosto de ver porque ajuda. Bem, aqui está o Iêmen, tá certo? Aqui está o Golfo de Adem, tá certo? Aqui está o Mar Arábico, mas aqui deve ser o Mar Vermelho. Está aqui o Mar Vermelho, tá certo? Onde os iemenitas, sabe, fazem ataque. Eu acho que o pessoal que vem aqui, sabe, com o petróleo dos Emirados Árabes, vão passando por aqui pelo Golfo de Adem, sabe, vão na direção, pegam uma vermelha aqui, vão na direção ali do Cairo para pegar ali, sabe, como é que chama aquela... Tem uma barragem lá no Cairo que agora não vê o nome, tá certo? Não sei se eu vou lembrar aqui. Não sei, eu acho que não vai dar para ver. Mas é uma passagem que tem ali, sabe, um estreito ali. O Suez, está aqui o Suez, tá certo? Para poder chegar aqui, sabe, para poder chegar numa Mediterrâneo, tá certo? Para buiar aqui numa Mediterrâneo, tá certo? Eles têm que fazer um Paraná, passar pelo um Paraná, o Suez é um Paraná, um furo, tá certo? É um corte que tem aqui. Aí espirra aqui fora, cai numa Mediterrâneo, tá certo? Tá aqui uma Mediterrâneo, tá certo? E aqui eu estou vendo Atenas e estou vendo aqui, sabe, aqui a Itália, estou vendo aqui a Europa, já está aqui, olha, a Tchecoslováquia, a Áustria, a Alemanha, Munique na Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, tá certo? E para cá tá a Rússia, não sei mais o que, tá certo? Hoje um cara falou do Cazaquistão, tá certo? Onde tem a cidade de Baku, onde os Rothschild, sabe, faziam exploração de petróleo. Aí nesse ponto aqui eu caio num vídeo em que o Altman, sabe, o Breno Altman dá uma entrevista, já são 25 minutos de vídeo, 27, dá uma entrevista falando do sionismo, sabe, onde ele deixa bem claro que o sionismo é uma ideologia de uns poucos aí judeus, sabe, que criaram ali na Palestina um estado, fizeram pressão ali, o Breno fala de lobby sionista. Eu não vou usar essa expressão lobby sionista, tá certo? Porque vai trancar o meu vídeo, tá certo? Talvez eu prefira falar de Baku. Baku é uma cidade ali, acho que é no Azerbaijão, tá certo? Onde havia petróleo, não sei em que momento foi isso, na década de 40, 50, não estou bem certo. E dali os Rothschild, sabe, a família Rothschild tirava petróleo e eles se meteram aí no mundo do petróleo. E é interessante o vídeo que eu estava assistindo porque relata muito bem como é que o sionismo se estabeleceu no mundo, tá certo? E se desenvolveu a ideia de que era preciso criar uma nação para quem não tem terra, não sei direito fazer o trocadilho, tá certo? Mas o fato é que o Zion, certo? Israel é uma coisa inventada, uma coisa criada, tá certo? Ali no final da década de 48, um brasileiro se meteu no meio disso aí, tá certo? O cara era presidente, ou era sei lá como é que te chamava na época, ele tinha a ONU. Como é que te chama o cara que preside a ONU? Eu não sei como é o nome do cara qual é o nome do cargo do cara que preside a ONU, tá certo? Mas o fato que havia um tal de Oswaldo Aranha, sabe, esse cara fez tudo aí, sabe, atendeu ao lobby sionista. O fato foi que se criou ali o Estado de Israel, mas não se criou o Estado palestino, sabe. Essa coisa caminhou, pensa, tá certo. E chegou no ponto que nós temos hoje, sabe, de ter guerra aí, tá certo. Aí, sabe, seres em conflito, aí aparecem as figuras do Netanyahu, a figura do Trump, tá certo? Dois senhores de guerra aí, sabe, fazendo guerra no mundo, tá certo? E outros aí, sabe? E outros
e outros senhores de guerra, tá certo? Que aí promove esse conflito o Horta se referia, tá certo? Onde, sabe, o conflito, na verdade, faz emergir essa coisa, sabe, do corpo humano, sabe, do corpo de bicho, sabe, do corpo físico, sabe, do corpo que precisa se alimentar, tá certo? E não se entende a raiva, o ódio, sabe? A mesma coisa que fez o cara me dar uma rasteira, sabe, me dar um mata-leão, sabe, não levar coisa na gozação, tá certo? Mas por outro lado havia em mim aquela coisa de vendo aquele cara carregando um tabuleiro na cabeça, sabe, de proceder com algum racismo ali, tá certo? Racismo econômico, coisa que valha, tá certo? Por estar o cara ali defendendo algum, carregando aquilo na cabeça, tá certo? E eu achando que podia tirar o sarro do cara, sabe? E diminuir o cara e aquela coisa toda, tá certo? Mas os seres humanos têm aí, sabe, partindo da simplicidade para a complexidade, tá certo? Os seres humanos tem essa coisa aí que sabe que o Horta aí falou a respeito do conflito, tá certo? De um eterno conflito. E eu vou ali em cima da generalidade. Ainda agora eu via 24 minutos de vídeo, e agora só vejo 20, eu não entendo porquê, tá certo? Mas eu penso que é assim, rapaz, dessa maneira, tá certo? Eu acho que eu vou ficando por aqui, chega, sabe, para hoje, só para marcar aí, para marcar, sabe, o tempo, sabe, não sei mais que coisa eu anotei por aqui, tá certo? Eu falava ontem também de infantilismo, certo? O Horta falou disso, sabe? Que a gente vive um mundo infantilizado. Aí quando eu falei, não bem assim, mas eu joguei assim para cima do meu filho, sabe, que faz psicologia, essa história aí de ideia de narcisismo, foi isso que eu falei, tá certo? Que eu tinha chamado o Netanyahu de narcisista, e ele foi, sabe, eu citei Freud, sabe, e citei uma distinção que foi feita aí entre erro e ilusão, tá certo? E tentei abordar essa questão aí, sabe? De que a ilusão é um erro disfarçado, sabe? Que é onde se joga desejos em cima, sabe? E os desejos aí, sabe? Aparentam então, sabe? Modificar o erro, tá certo? E a gente então procede em erro e aquela coisa toda. Aí meu filho disse assim: não, 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 não. Isso aí esse infantilismo aí, sabe? Isso tem a ver aí com fases da infância, sabe? Com fases aí, sabe? Dessas coisas aí, mas que no fundo vai dar no mesmo, sabe? Ele quis falar de Freud, eu falava de Freud também, tá certo? E ele chegou a citar, sabe, essa coisa que o corpo humano, mesmo aí, sabe, bebê, sabe, desperta, assim, para dominar. Na verdade, não é dominar, bicho, é para se manter, sabe, se manter vivo, igual aquele vermezinho, rapaz, perdido em águas oceânicas ali, sabe, aquele ser microscópico ali, sabe, perdido em águas oceanas, resistindo ali, sabe, naquele meio para viver, sabe, era busca, viver era ânsia, tá certo? E assim, sabe, o bebê também, aí, sabe, quando nasce, se põe no mundo, se sente, quem sabe, abandonado, sozinho, tá certo? E reage, tá certo? E reage com os meios que tem, tá certo? Mas é isso, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, tá certo? Valeu, hoje é domingo, eu disse, são 22, tá certo? E o Horta falou ontem que era preciso tomar, sabe, o Estreito de Hormuz, fechar o Estreito de Hormuz, tá certo? O Trump ficou sabendo disso e apressou os passos, tá certo? E já jogou bombas ali, sabe, no Irã, tá certo? E esperar agora o que é que vai acontecer, sabe? Saber se essa decisão aí, sabe, dos membros do BRICS, sabe, se vão entrar nessa porrada dando apoio aqui para o Irã, tá certo? Eu vou mostrar mais uma vez aqui o Estreito de Hormuz, tá bem aqui, ó, tá certo? É no Mar de Oman, tá certo? Não sei se abrindo mais vai aparecer. Aqui eu tenho o Golfo Pérsico à minha esquerda, tá certo? E eu não sei, eu acho que eu não vou ter aqui o nome. Aqui tem Quexim, tá certo? E mas aqui tá o mar, sabe? O Estreito de Hormuz, me parece que ele tem 35 quilômetros de largura, tá certo? E eu não sei dizer, tá certo? Eu não sei. O que eu sei dizer é que o ser humano, sabe, em eterno conflito, sabe, está aí, sabe, ameaçando a todos nós na superfície planetária, tá certo? Eu vou chamar esse vídeo de Baku,
tá certo? Para mostrar justamente aí essa questão que nos envolve a todos, sabe, o sionismo no mundo, porque de repente nessa questão aí, sabe, com o Irã, sabe, o que está em questão é o projeto da Grande Israel, tá certo, que os caras querem ir do Eufrates ao Nilo, eu não sei como é que é isso, tá certo, porque para mim o Nilo está do outro lado do mar Mediterrâneo, tá certo, eu não sei, o Nilo, tá aqui, sabe, os caras. Onde é que está a Turquia? Tá aqui não, tá certo. Né? O Nilo não está muito longe, tá certo? Aqui é da Palestina, tá bem aqui, tá certo? Mas o projeto de Israel é levar aqui, sabe, do Iraque, onde está o rio Eufrates, tá certo? E trazer tudo isso aqui, passando de todo mundo que está aqui, e chegando ali na ponta do Egito, tá certo? E o Egito, a África ela está ligada aqui à Ásia, tá certo? E eu não sei bem se tem aqui cortes aqui, eu não sei, mas a ideia do Netanyahu, sabe, é fazer, sabe, criar aqui um imenso território aqui em favor de Israel. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, Caboclo Falador, sem muita inspiração neste domingo, rapaz, cansado, eu tive uma noite cansativa, sabe, porra. O Paysandu ontem jogou contra o Remo, certo, são dois times regionais aqui em Belém do Pará, e o Remo está disputando como é que chama? O Paysandu está no Z4, está ali na rabicha, tá certo? Mas o Remo está nas cabeças ali, tá certo? Está disputando ali os 4 primeiros lugares ali, sabe? Com possibilidade de ir para a primeira divisão. Eu não sei o que é que ele vai querer fazer lá na primeira divisão, mas tudo bem. Tá certo? Deixa ele ir, tá certo? E o Paysandu tá se esforçando para sair, sabe, ali, sabe, da lanterna, tá certo? Não tá mais na lanterna, mas continua ali na zona de rebaixamento, tá certo? E ontem ganhou de 1-0, tá certo? Ali eu fui dormir um pouco aliviado, mas não tanto, tá certo? Foi uma noite complicada, tá certo? E por causa dessas coisas que estão nos agoniando aí, sabe? Pensando no ser humano como um ser em eterno conflito, é foda, entendeu? Porra, bicho, é foda. E eu vou falar de Baku, então, para justamente lembrar disso, tá certo? Que já lá no tempo dos Rothschild ali, tá certo? Essa história aí, o Netanyahu foi buscar ali, o Rothschild era um sionista, tá certo? É um banqueiro aí, tá certo? E por fim, tá bom? Então é isso, tá? Meu nome é Ernest, sabe? Quem fala muito dá bom dia cavalo, bom dia.